Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra e já de começo quero pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal, deixar um comentário, tá? Você pode estar participando aqui diretamente dessa mensagem em algum momento, tá bom? E, bem, meu nome é Caio Couto e toda semana aqui eu lanço uma palavra, lanço uma mensagem para a gente ir aí se acompanhando, né, nessa igreja que se forma, né, igreja não, essa comunidade que se forma para fora das instituições, para fora das quatro paredes, né? Mas lembrando que é importantíssimo você ter a sua comunidade de fé. Aqui é só um encontro onde eu compartilho uma mensagem e a gente se ajuda de alguma forma, tá bom? Então, bem, a palavra de hoje, mais uma vez não dou um tema assim específico, né? Mas, bem, a mensagem se encontra lá em Mateus capítulo 3, tá bom? Eu vou começar aqui, eu ia começar diretamente pelo versículo 7, né? Seria de 7 ao 8, mas eu vou começar do versículo 4, né? Só para contextualizar um pouco para vocês, porque Mateus capítulo 3 ele está falando sobre o surgimento de João Batista, né? João Batista que era primo de Jesus, né? E ele aparece no deserto, né? Pregando, depois ele aparece na Judéia, na Jerusalém, etc. Pregando, batizando as pessoas, né? Mas vamos ao texto. Você pode estar me acompanhando aí, né? E então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte: João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Bem, vou ficar aqui, né, do verso 7 ao 8. Como visse muitos fariseus e saduceus que viam ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ainda no versículo seguinte, né, alongando mais um pouquinho, diz o seguinte: Produz então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: Temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Bem, esse é um texto muito conhecido, né, que fala ali logo do surgimento de João e do batismo. O batismo que é algo crucial para as pessoas que começam a caminhar na fé, né, as pessoas que são do caminho. E, bem, o batismo ele é um pontapé inicial, né? Você ter a fé é um pontapé inicial e você se batizar faz parte desse processo também, né? E isso implica nascer de novo, o que não é algo tão simples. Bem, o pecado ele pode ser vivido de diversas formas, né? Você pode praticar o pecado de diversas maneiras, ele pode atingir diversas áreas da sua vida em várias instâncias. Mas quando a gente vê o escândalo, né, que ele pode trazer, né, às vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano adulterou, mas fulano matou uma pessoa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Essa é só a ponta do iceberg. Isso aí é a última instância, né? Porque esse é o estágio final. Porque o pecado em si, ele vai sendo alimentado, ele vai crescendo, ele não nasce já nesse ponto final, sabe? Existe todo um processo. E se nós não nos cuidarmos, né, nós não estivermos atentos a isso, né, ele vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar ao seu ponto final, que é o escândalo, que é o que a gente vê, entende? Então, o pecado ele vai muito além. Ele pode atingir sim diversas áreas da sua vida, né? Nós temos, por exemplo, né, como já falei, pessoas que cometem crimes, cometem adultério,
pessoas que abandonam seus filhos, pessoas que maltratam seus filhos, causam mal às pessoas que estão ao redor, e isso tudo é fruto do pecado. Então, né, quando João Batista ele fala, ele é bem direto, né, para você se arrepender e você se batizar, né? Ele faz um convite ao arrependimento, né? E ele fala: vocês devem produzir bons frutos. Ele chama, né, os fariseus, os saduceus de raça de víboras, e fala: vocês têm que produzir bons frutos, porque o batismo da época, né, ele já existia de alguma forma, que era o batismo quando as pessoas se convertiam ao judaísmo. E se convertendo ao judaísmo, as pessoas se batizavam. E aí João Batista ele vem com outro batismo de arrependimento. Se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. E aí eles são batizados. Mas esse batismo não é uma coisa simples, né? Ele é muito mais profundo. Porque, né, essa profundidade ela implica mudança real na vida. Sabe? Aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fazia o mal não faz mal mais, sabe? Você muda, não é só você pegar, mudar sua roupa, sua forma de se vestir, sua forma de falar, isso é o que menos importa, na verdade. O que mais importa é aquilo que você é como pessoa, entende? Porque às vezes a pessoa se converte, mas ela não tem condições de comprar um tipo de roupa, né? O local que a pessoa mora, por exemplo, a pessoa de uma comunidade, ela fala de uma forma diferente de uma pessoa que mora numa área nobre, sabe? Uma pessoa que não teve tanta instrução, não teve tanta escolaridade, ela fala diferente, a galera dela ali fala diferente, né? As igrejas, né, que estão em diversas regiões do Brasil, do Rio de Janeiro, né, cada pessoa vai dialogar, vai falar de uma forma, tem gírias, tem costumes linguísticos. Então, isso é o que menos importa. Agora, o que mais importa é a sua mudança pessoal. É aquilo que vem de dentro para fora. Entende? Porque a aparência é a coisa mais fácil de mudar. A aparência é a coisa mais fácil de você mudar. Você engana muita gente com a sua aparência, né? Mas com suas atitudes você não consegue enganar ninguém. Entende? Então, esse nascer de novo, né? Ele, ele é algo profundo, porque quando, né, Nicodemos ele vai até Jesus e fala: mas posso voltar ao ventre da minha mãe? E fala: não, não tem como, né? E olha que Nicodemos ele era um estudioso da época, né? Ele é uma pessoa conceituada, uma pessoa que tinha acesso às escrituras, uma pessoa que era bem instruída, mas ele não entendeu na hora, né? Um dos melhores exemplos de novo nascimento, por exemplo, é o de Paulo. Paulo, além de nascer de novo, ele faz uma releitura dos textos sagrados. Ele faz uma releitura e ele começa a ler o texto sagrado a partir de Cristo. Então lá na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, quando ele fica cego por 3 dias, né? E aí acredito que quando ele fica cego por 3 dias, ele olha para dentro de si. E aí há um arrependimento. Ele faz a releitura do texto e há um arrependimento. Fala: cara, eu devo ir por aqui agora, sabe? O caminho é esse aqui, o caminho é Jesus. E fazendo uma releitura, né, as pessoas inicialmente têm um medo dele, etc. Mas depois ele se torna tudo aquilo que ele se tornou. Mas por quê? Porque ele se arrependeu. Ele olhou para dentro de si e falou: cara, precisa ter mudanças. E essa mudança não é de um dia para o outro. Essa mudança, ela não é logo após um batismo. A experiência da conversão, ela é contínua, sabe? Às vezes a pessoa é nova na fé, né? Como a própria palavra diz, cara, quando você nasce na fé, é realmente como um bebê, como uma criança, né? E tem as etapas. Não dá para você pular as etapas, entende? Não dá para você se converter agora e amanhã você já está pregando, amanhã você já está sendo um pastor. Daqui a 1, 2 anos você já está sendo um pastor. Não, calma. Vamos devagar, entende?
Cada um tem seu chamado, acho que Deus dá um dom para cada um, mas a gente deve se desenvolver, né? Estar em contato com pessoas mais experientes. A gente vai errar, você vai acertar, você vai fazer besteira, mas isso tudo faz parte. Agora, essa mudança ela é extremamente necessária. E é isso que João Batista está falando aqui, né? Parece que eu fugi do texto, mas não. Porque ele fala aqui, quando ele vê os fariseus e os saduceus chegando, ele fala raça de víboras, mentirosos, falsos. Acho que não tem uma tradução aqui melhor, mas acredito que é isso que está querendo dizer. Mentirosos, falsos. Vocês não estão aqui de verdade, vocês não se arrependem. Vocês vêm aqui para ver se dá certo. Vocês vêm aqui para ver se tem alguma coisinha de errado para poder denunciar, sabe? Porque João Batista, ele era aquele cara sem papas na língua, papo reto. Era aquele cara que se precisava, ele falava. E prestava atenção no que estava acontecendo ao redor. Então, quando ele exclama raça de víboras, né, é falar, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Eles estão, sabe, querendo se aproveitar daquela situação. E, e ele sabia qual era a real intenção, sabe? Qual é a sua intenção em se batizar? Qual é a sua intenção de se converter? O que você quer? O que você está crendo de verdade? Né? Porque é algo que acontece muito hoje. Às vezes as pessoas estão se batizando, estão postando na internet a sua fé, falando da sua fé, muito por interesse, por curiosidade, mas o arrependimento não tem, sabe? Mudam-se as aparências, o modo de falar, mas o coração é o mesmo, ou pior, né? Isso acontece hoje e aconteceu lá naquele tempo, né? Porque, cara, o arrependimento ele gera mudanças, mas também não é uma coisa fácil de você lidar. E, bem, hoje muita gente acaba buscando um jeitinho, sabe? Ah, eu quero minha salvação, então eu vou buscar um jeito. Eu vou aparentar, eu vou estar numa igreja, mas eu não vou estar estendendo a mão. Ou melhor, eu vou estender a mão para aqueles que me interessam, sabe? Mas você vai se batizar, você vai se arrepender, mas você vai para uma igreja, mas e aí? Você continua sendo um péssimo pai, você continua sendo uma péssima mãe, você continua sendo falso com seus amigos, falso com seus irmãos. Você continua dando um jeitinho para tudo. Você continua praticando o mal. Você continua tentando se beneficiar de qualquer forma. Você continua tentando se dar bem de qualquer forma, não importa para quem seja. Você quer o seu bem. E há arrependimento nisso? Não há arrependimento nisso. Não há arrependimento nisso. Você continua praticando as mesmas coisas, só que agora com o nome de Deus. Entende? Então, falta a verdade. O que você vê, por exemplo, na internet pode ser tudo uma mentira, não se iluda por isso. Por isso é importante a vida em comunidade, porque ali você tem contato com pessoas de verdade, entende? Mas é isso. Quando a gente só aparenta, a gente coloca uma máscara, né? Parcialmente a gente coloca uma máscara, mas o que está por detrás dessa máscara é uma grande mentira. Às vezes você está sendo essa grande mentira porque você deu um jeitinho, enquanto você poderia ter sido de verdade. Falar, cara, estou em processo de mudança, e o processo de mudança ele é complicado, estou em obra, é um processo complicado. Posso dar um exemplo aqui de obra. Estou com uma obra aqui em casa, você vê, se você olhar que o fundo não está bem arrumado, as coisas não estão bem legais, porque está em obra, então obra é chato, sabe? Obra é chato, quando tu pensa que acabou, não acabou. Quando você pensa que acabou, aparece outra coisa
você deve melhorar, sabe? E é assim com a gente. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, sabe? Às vezes tem coisa que você não queria mexer, você vai ter que mexer para poder resolver. É aquele perdão que você tem que pedir a alguém. É aquele perdão que você tem que dar a alguém. É aquela conversa que você tentou fugir há tanto tempo e agora você teve um encontro com Cristo e você vai precisar ter essa conversa. Então, a ideia é essa, do arrependimento com mudanças, com uma conversão genuína, verdadeira, sabe? Enquanto a aparência, ela menos importa. Mas lá na frente, no capítulo 23, né, fala um pouco disso de aparência, né, por finalizar aqui. Lá no capítulo 23, no versículo 27, a palavra diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro, estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, para não sermos como os sepulcros caiados. Sabe um cemitério? Então, isso é um cemitério cheio de cal, tá bonito por fora, mas por dentro tem gente morta. Por dentro tem osso, por dentro tem podridão. Por dentro tem podridão. Então não se apegue ao que você vê ao redor. Não se apegue ao que você acha que é seguir a Cristo, que é botar uma boa roupa, sabe? Que é falar da melhor maneira, que é estar servindo em ministérios, enquanto você mesmo não mudou. E aí você está como um sepulcro caiado. Você está bonito. Você aparenta ser uma nova pessoa. Você está andando com pessoas diferentes. Você está andando com pessoas até que aparentam ser importantes. Mas na verdade você está como um cemitério. Está morto por dentro. Entende? Então, essa é a mensagem de hoje, né? E toda essa mensagem que eu trago, eu estou olhando para mim. Estou me olhando no espelho. Não me colocando como melhor do que ninguém. Só sou um instrumento usado pelo Senhor aqui, nesse espaço. Mas a gente faz isso olhando no espelho. Entende? Eu posso estar falando tudo isso aqui para vocês, mas eu posso ser um sepulcro, posso estar só aparecendo, posso estar só aparentando. Entende? Então, ao invés de você pegar essa mensagem e falar, olha só, essa mensagem aqui é para você, não, cara, assista porque ela é para você. Entende? Enquanto eu falo, ela é para mim. Quando você ouve, ela é para você. Primeiro tem que tocar em você para depois você querer compartilhar com os outros. Mas é bom que você compartilhe esse vídeo chegue a mais pessoas. Enfim, gente, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham refletido, possam refletir através dessa mensagem. Mas pensem, repensem. Arrependam-se dos seus pecados verdadeiramente e respeite o processo que isso leva. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, mas a mudança ela é gradativa. A mudança é gradativa, o arrependimento ele é gradativo e Deus é conosco. Procure pessoas que já estão no caminho há mais tempo. Procure amigos, tenham uma rede de apoio. Tenham pessoas conscientes, pessoas respeitosas ao lado de vocês que possam trocar essa ideia e vocês possam se sentir seguros para poder abrir, né, sobre mais coisas que estão aí dentro do seu coração, ok? Então, se você puder, deixe seu gostei, se inscreva no canal, né? Deixa um comentário sobre aquilo que falei aqui. A gente pode estar conversando, tá?
quero ser ainda mais acessível e, bem, espero que vocês estejam gostando do canal. Vou fazer algumas mudanças aqui no perfil, logo vocês vão estar vendo, mas a ideia é essa, a gente vai trazer uma mensagem curta, uma mensagem bem objetiva e que alcance o coração do máximo de pessoas possível. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Muito obrigado.